da bola nesta segunda-feira, abrindo a semana, após mais uma rodada de Campeonato Brasileiro. O Grêmio conseguiu a sua vitória sobre o Fluminense no Centenário, o Internacional empatando com o Criciúma no Heriberto Rilse. Muitos assuntos no programa de hoje. De imediato, deixa eu colocar na tela para vocês uma enquete que conversa hoje com o torcedor do Internacional. A gente quer muito a participação de vocês no YouTube. Bora colocar na tela a enquete para vocês. Olha lá, senhor Lucas Colar, voltando de uma temporada em Santa Catarina. Qual o principal motivo para a oscilação do Inter no Brasileirão? Desfalques, problemas físicos, escolhas do treinador Eduardo Cudê ou viagens? Não tem Não tem todas as opções. Múltipla escolha, né? Tinha que ter todas as estão certas. Começaram a pensar de fato no futebol gaúcho nesse programa e tiraram a enquete sobre rebaixamento, né? Não tem? Depois de toda semana falando sobre rebaixamento, acabou as enquetes sobre rebaixamento. Pelo bem do futebol. Pelo Sabe bem por do que futebol. que não tenho aquela opção, todas as alternativas anteriores? Que era assim que eu não passava no vestibular. Tu ia só ali. Eu tenho uma sugestão para a partir de amanhã nos Donos da Bola. Diga. Que eu acho que foi uma falha nossa, não temos pensado nisso. Falha nossa. Falha nossa. E eu reconheço que eu poderia ter dado essa ideia antes. Tá. Eu acho que a partir de amanhã, o fundo da enquete tem que estar em roxo. Roxo, claro. Não, as letras podem Pelo ser bem roxo, do nosso né? futebol. Ou as letras, alguma coisa. Não é possível que nós não estejamos aqui Pensando no bem do futebol gaúcho. formalizando em texto o bem do futebol gaúcho. Sem dúvida alguma. Todos pelo roxo. Aliás, todos de roxo nesse dia, né? Com certeza. Todos de roxo Eu não nesse vou dia. ver. Tudo bem? Não, Não? não. Eu não gosto do roxo. Não gosta do roxo? Não É curto. anti? Não. Anti-roxo? Não, não é que eu sou anti, eu não acho legal. Não curte? Não gosto. Muito bem. Lamentável isso aí, Que cara. coisa Nossa, lamentável. Deus. Vamos lá! Mas não sei o que eu estou dizendo, isso aí é a dupla Grenal que disse antes de mim. E a gente não, vai ter uma tolerância de 6 meses, né? A exigência não vai existir Olhar dos torcedores. sensível. Durou 10 minutos, Colar. 10 minutos. Muito legal. durou. As eu ruas de não fogo gosto. que o Grêmio chegou em Caxias, né? Eu gostei. Foi inovador as ruas de fogo do Grêmio. Ah, mas tu é bandido. Vamos lá. Primeiro assunto, vitória do ruas Grêmio, de 1-0 fogo sobre o cruzado, Fluminense. né? Hã? É ruas de fogo cruzado. É. Vamos lá, 1-0. O Grêmio venceu o Fluminense, Finalmente. conseguiu a sua vitória no enfrentamento dos desesperados, senhor Diogo Rossi. Gamba, o Grêmio não jogou bem. Esse é o primeiro ponto. Que Tá? isso. O Grêmio fez uma partida nada mais do que ok contra o adversário que é o pior do Campeonato Brasileiro, que é o Fluminense. E o Grêmio fez um jogo para vencer. Nesse momento do Campeonato Brasileiro, até que o Grêmio consiga se estabilizar no campeonato, Sim. acho que vai conseguir se estabilizar, o Grêmio precisa procurar a vitória em detrimento de qualquer outra coisa. É óbvio que com algum tipo de organização vai conseguir chegar melhor nos resultados. O Renato disse que ele é pago para pensar, ontem ele disse isso, né? Só que o que ele fez ontem é o que nós estamos há muito tempo dizendo para ele fazer. Cara, tu não tem centroavante, bota um time mais móvel no ataque, adianta o Cristaldo, que o Ribeiro não gosta, mas faz gols e dá assistências. Olha que coisa absurda, né? Um jogador que faz isso. Não, imagina se ele tivesse em campo ontem, né? Pelo amor de Deus. E povoou o meio-campo, né? Povoou o meio-campo. Então, assim, o Grêmio fez um jogo nada mais do que ok, isso olhando pro jogo. Perfeito. Mas o resultado foi espetacular, né? O Grêmio tinha que vencer o pior time do campeonato, porque psicologicamente não dava para sair de Caxias na volta para casa, depois do grande Duque, aliás, coraçãozinho pro Duque, que é o coração, que é o cachorrinho do Reinaldo, né? Ter feito ele ser o melhor jogador do Grêmio ao lado do Gustavo em campo, né? O Reinaldo jogou uma baita numa partida. Muito obrigado, Duque, por isso. Então, assim, o Grêmio fez um grande jogo do que diz respeito ao resultado. Precisava ganhar? Ganhou. Jogou bem? Não jogou. Vai jogar bem nas próximas rodadas? Também não vai. Torcedor nem cobra mais desempenho do Grêmio. Mas passava Por por enquanto, ontem, né? não. Torcedor, nesse momento, o que interessa é isso aí que aconteceu no Mas Centenário. passava muito por ontem. Até acredito que passou pelo Clássico Grenal, mas os 3 pontos, eles dão um respiro. Não é nem uma tranquilidade, é um respiro, um breve respiro para o Grêmio. Passava muito por ontem. Por quê? Porque era um enfrentamento justamente contra o time que não está bem, né? Tu enfrenta o Internacional, tu sabe que tu tem ali 50-50 por ser clássico e também pelo Inter estar apresentando um melhor desempenho de futebol. Tu vai lá disputar com outros times que não estão na zona da degola, também tem essa ponderação. Agora, ontem era inegociável. Semana passada nós falávamos aqui, não tinha negociação para o Grêmio. Era vencer ou vencer a qualquer custo. Foi o que o Grêmio fez. 1-0 me serve muito, acho que serviu para milhares de torcedores do Grêmio, acima de tudo para o Renato, né? Para o Renato.
né? Eu não vou falar da direção, não vou falar dos pares diretivos, porque o front mesmo, onde pega fogo ali no vestiário, é onde ele está tentando administrar as coisas. Então passava por ontem, porque o Fluminense é um Fluminense completamente desconectado, diferente, descaracterizado daquele Fluminense que nós vimos ser campeão da América, né? Uma coisa assim, Gamba, quando tu tá muito cansado, tu vai pra casa, dorme, né, especialmente na véspera do final de semana, né? E aí no outro dia tu acorda leve. Significa que teus problemas foram resolvidos? Que a semana não foi uma porcaria? Não. Mas pelo menos naquele sábado ali o teu café é mais quentinho, né? A TV que tu assiste, ela é mais legal. Tudo é mais legal. É o que aconteceu hoje. Hoje, o café do Brum foi mais quentinho. Claro. O café do presidente foi mais quente. Entendeu? O Luiz Wagner pegou o telefone mais tranquilo para negociar. Cara, tudo hoje é muito mais tranquilo. E eu tô feliz que isso foi mais tranquilo para eles. Aliás, tu viu que meu óculos é novo? Que bonito. Vi. Aro azul, hein? Aro azul. Bonito. Né? Tá bonito. Pô, obrigado. Tá Aliás, bem, tá muito eu bem. não posso falar, né? Onde é? Eu não posso falar porque não é patrocinador. Boletim. Mas um grande abraço, ele nos assiste todos os dias. Ele disse assim, cara, eu te assisto todos os dias, que bom que tu veio aqui. E nem fui lá por desconto, nem nada, porque eu sempre comprei meus óculos lá, de verdade. E aí eu fui lá, fui super bem atendido e eu comprei um bonitão azul. Mas dá o nome dele, pelo menos. Dá o nome aí. Seu Eri, né? O dono, pai dele. Ah, é? Isso, é. Pô, um abração. O que é o... É o melhor deles, né? É o melhor que tem. A gente diz o nome pinga até pra ele aqui, que usa também. Aliás, Até eu que não preciso de óculos. Mas eu tenho uma coisa impactante para dizer. Poderia me conceder alguns Mas segundos? com toda a honra. Teu café tava quentinho hoje. Tava. Olha só, vem cá. Esquece a legenda. Foca em mim. Não sei quem é que tá fazendo a legenda hoje, mas tira. JP, agora é com os T. Colar, quem é que tá fazendo a legenda? Tira. O que eu vou falar, pode gravar. Pode colocar nos stories e coisa mais. Ontem, eu tive a certeza que o Grêmio não vai cair. Graças a Deus. Nós quem, Ribeiro? Graças a Deus. E eu vou explicar por quê. E vocês que estão aí vão entender, até os colorados vão entender. Ontem se viu a diferença de um clube que vai trabalhar, vai brigar, vai ser difícil, mas não vai cair, com outro que já caiu. É óbvio que eu estou fazendo uma figura, né? Porque o Fluminense, para o bem dele, tem uma janela ainda e tem um cara que vai voltar e que vai liderar a transformação dessa equipe, que é simplesmente o cara que foi no rodízio de churrasco, comeu tudo que podia e resolveu ir jogar depois. Não vai andar. Não, O tem time do outro. Fluminense é um Tem time vários, que, né? se tu olha, ele caiu já. Né? Jogadores completamente descomprometidos, veteranos, enfim, é um problema deles. Só O esqueceu... Grêmio não. O Grêmio, com todos os seus limites, e são muitos, o Grêmio ontem ganhou porque era um time ativo. Um time que quis o resultado. Com todos os seus problemas, cheio, mas o Grêmio não vai cair porque tem essa disposição. Então, eu fiquei muito tranquilo com o que aconteceu ontem. E eu espero que eu esteja passando exatamente a mensagem para as pessoas entenderem o porquê que eu estou assim. Tá? Então, o Grêmio mostrou ontem que não vai cair. E o comparativo é a prova. O comparativo das duas equipes é a prova de que o Grêmio ainda tem lenha para queimar. E se fizer uma boa janela, né, pode evitar que seja tão árdua assim a sua luta, porque o campeonato do Grêmio é esse. Não vamos tapar o sol com a peneira. Mas vai dar, porque o Grêmio quer. Porque time que não quer, como o Fluminense, esse não tem salvação. Acho que dá pra dizer que a régua do Grêmio no comparativo com o Fluminense, que é o que o Ribeiro tá dizendo, a gente tá vendo que o Fluminense não teve um lance aqui no nosso VT, aqui, né? Nenhuma chance de gol. O grande ponto é que o Grêmio agora, se eu não estou enganado, pega o Palmeiras, né? Sim, Mas aí já estamos... Mas aí que tá. Difícil, Aí né? o Grêmio vai ter que a mostrar minha um pouquinho alegria mais é também mas contra aí que esses tá. times, né? É outra coisa que eu queria dizer. Porque é um jogo em casa, teoricamente. Esse campo que o Grêmio está jogando aí, ele só serve para o próximo jogo. Porque o Palmeiras é muito melhor que o Grêmio e é que nem o Guarani de Cruz Alta, com todo respeito, né? É campo ruim para tentar equilibrar, tá?
É a Mas figura isso que espero foi vocês plantado entendam. aí, isso Tá. que foi plantado aí, o Azevém que o Grêmio deu, Tá, né? mas não deu certo, tá? Não, é que demora Gramado pra pegar. horroroso. Demora pra horroroso. pegar, calma. Então, depois do jogo contra o Palmeiras, que esse gramado serve, o Grêmio tem que jogar outro campo pra jogar. Não, mas vai jogar aí, vai Tem seguir que jogando jogar aí. em outro lugar. Aí não dá. Aí não dá. Aí Vai vai, seguir ser jogando aí. difícil. Diga, senhor Diogo Rossi. Não, é que o equilíbrio do jogo contra o Palmeiras é só na força, né? Só na Não, vontade. aí serve. Esse à gramado serve. disposição. A alegria, a nossa alegria, ela é até quinta-feira, 7 horas da noite. Nossa alegria. Mas aí que tá, Diogo. Esse pra mim é o grande problema do pensamento do Grêmio, tá? O Grêmio ganhou do Fluminense. Não, mas Beleza, é que- e era obrigação. é que o Só Grêmio que o Grêmio viveu um ganhou e não saiu da zona. Não, por certo? causa do resultado E aí paralelo. tu tem um jogo ainda contra o Palmeiras, tu é obrigado a ganhar pra sair da zona. É que assim, aí não vem o obrigatoriamente, não obrigatoriamente. Inclusive, Paulo Pires, que está gozando devidas férias, com méritos. Já né? estamos na regressiva, né? Já estamos, faltam 9 A agora. gente seca as férias Olha, do Paulinho. eu não sei, mas eu estou assim, não sei porquê. O profeta me falou Aí vem. que nos próximos dias nós teremos algumas dificuldades. O profeta é bem informado. Tá? Cara, nós teremos bastante dificuldades. Eu diria o seguinte, o jogo do Grêmio contra o Palmeiras, o torcedor do Grêmio vai entender o que eu vou dizer. Eu espero, na verdade. Não é exatamente o jogo que o Grêmio precisa vencer. Tá. O Grêmio tem que vencer. Eu sei onde é que tu vai O chegar. Grêmio tem que vencer porque é o Grêmio, disputa contra um grande Tem que adversário. vencer o Juventude, velho. Mas aí que tá. Se eu te der um Campeonato contratinho, do tu Grêmio é simpatizia outro. com É o outro. Palmeiras? Até porque o Paulinho me disse que os resultados paralelos não são muitos na próxima rodada. Se o Palmeiras vencer hoje, com um empate, inclusive, o Grêmio pode sair da zona do rebaixamento na próxima rodada. E detalhe, hoje, o Grêmio pode ir aos microfones e dizer assim, nós temos 2 jogos atrasados. O Grêmio já fez por merecer ter esta desculpa a seu favor. Antes ela não era uma desculpa favorável, agora ela é. Por quê? Porque hoje o Grêmio tem 10 pontos e uma vitória contra qualquer um dos 2 adversários que o Grêmio tem, que são Criciúma e Atlético Mineiro, um jogando muito pouco, né, que é o Atlético Mineiro. Bem desfalcado. E o outro, que é um adversário que faz fogo fora de casa, né, em casa não é meio gatinho, organizadinho, assim, né? organizadinho, Cristiano. Cara, uma vitória, o Grêmio já estaria fora. Aliás, a cada jogo do Atlético Mineiro, eu lembro da profecia de Lucas Colar, integrante desse programa. Cada jogo do Atlético Mineiro, eu lembro de Lá Lucas na Colar. KTO, São Lourenço tá pagando bem. Lucas Colar cravou que as quartas de final da Libertadores da América, o enfrentamento será Grêmio e São Lourenço. Eu também acho. Grêmio e Eu também São acho. Lourenço. E eu- Pô, o Fluminense tá aqui, não precisa nem falar É, nada. não, O Fluminense Fluminense aqui, tá aqui, né? posto. Não, Não, vamos mas é que esquecer uma coisa. Não se engane, tá? Ah, para, Ribeiro. Tá muito longe. Não vamos esquecer. Tá muito longe. o Thiago Não, Silva Mano aí, né? Menezes Ah, e não, Odair agora- na pauta, hein? agora Não, vai. e o Thiago Fluminense. Silva? Ah, não, Thiago agora Silva, vai. não. Agora vai. O Thiago Silva vai liderar uma. Não vamos esquecer uma coisa o sobre Thiago o São Silva, Lourenço. o Thiago Silva deve ter feito. Ele já foi no Maracanã, tá? Ele não se arrependeu. Agora se ele já virou a assinou, televisão. se- Não, ele falou assim, ó. Cara, onde é que eu fui Tu acha? meter? Mas ele disse que só voltaria pro Brasil para jogar no Fluminense. Né? Sim, sim, Mas não vamos coerente. esquecer que o São Lourenço é um time que vai estar desfalcado para enfrentar o Atlético Mineiro. Eles estão vendendo, se não venderam já o lateral esquerdo pro Venderam, Palmeiras. Palmeiras comprou. Venderam. Então já foi anunciado. E o Adam Bareiro, que é o centroavante, tá saindo também. Então assim, não é um São Vai Lourenço. se confirmando Só a previsão. A profecia de Lucas Colar vai se confirmando. Grêmio e Tajeres na semifinal. O Grêmio tá na da Libertadores. semifinal da Libertadores, é isso? que Meu você quer dizer, Deus. né? No dia que o Ribeiro decreta que o Grêmio Não não vai cai, cair, ele ele diz coloca assim. o Grêmio na semifinal, senhor É o Alexandre. Grêmio! Vai, eu te diria que isso deixou a minha segunda-feira mais tranquila. Nossa, eu tô é o sentindo- processo empático. É o sentimento do coito interrompido. Complicado. É complicado. Mas eu não falei nem, eu não falei nenhum. Segunda-feira. Eu não falei nenhum impropério aqui. Agora, esse De rapaz... terça, segunda-feira. O Grupo Meio de Bandeirantes. Esse rapaz... Não sei O se nós Grupo teremos... Bandeirantes. Não sei se Fala, nós Padrão. teremos tempo para falar sobre ele, mas esse rapaz que estava com a bola ali anteriormente, Edenilson, Super Ed. cara, ele... Sabe Primeira por que, vitória dele sabe no por Grêmio, que, né? que o Edenilson Parabéns tem ao Edenilson. grandes possibilidades de dar certo no Grêmio nessa passagem dele pelo Grêmio? Porque o Grêmio sabe que jogador que ele é. O Grêmio sabe que ele é um complemento. Perfeito. Ele é Agora, o cara que perfeito. vem... Pô, e me admira tu, Diogo, que eu prezo muito, viu? Eu te prezo muito, tá, cara? Acredito. Imagina a paulada que vem agora. Aí Nem vem o o meu virgulazinha querido, aquela. nem o lindo Pedro Espinosa, que prezo muito também. Perfeito. Ele me admira, mas sou feio. Pedro, ele admira e é bonito, entendeu? Não, foi só uma figura de bengala. linguagem. Vocês falaram e não disseram o melhor jogador da partida ontem. Qual deles?
Ontem, Mas assim, Duque. disparado, Marcelo. o melhor jogador do Dodge? Grêmio. Thiago Santos. Dodge. Ah, não. Dodge. Dodge. Foi o melhor jogador Aliás, do Grêmio. Não, mas o Ah. King Naldo jogou demais. Deixa eu dizer uma coisa, então. Quem jogou demais? King Naldo. King Naldo. É o King pai do Duque. Pai do Duque. Jogou demais. Aliás, tem um lance do Reinaldo na época de São Paulo contra o Fortaleza, na época que o centroavante, aquele polêmico, jogou no Inter, jogava lá o... Thiago Galhardo. Não, o outro, Wellington Paulista. Paulista, que eles disputam uma situação de campo, ele solta o braço e o Reinaldo cai e bota a mão no olho assim, mirando assim, tu já tem olho caído da hora, se levanta aí. Entendeu? Cara, sobre o Dodge, até se vocês quiserem fazer isso depois, né, cortar e tal, não só aqui da Band, mas também da assessoria do Grêmio, mandem pro Antônio Brum. Parabéns pela contratação do Dodge. Ninguém confiou. Ninguém confiou. Ele começou no Grêmio, né? Só Antônio Brum confiou. Porque ele foi lá para contratar o Soteldo. Bancou. E aí ele banca o Dodge junto. Então aqui, méritos para o vice de futebol do Grêmio, Antônio Brum. Jogou demais. Esse cara tá jogando demais. E ele é um desfalque, assim... Terrível. E aqui eu vou dizer o seguinte. Aqui o Renato vai ter que mostrar por que ele é o Renato. Quando o Vijaçante voltar quinta-feira, o PP e o Edenilson escolhem qual dos dois vai pro banco. Sabe quem é que Porque lembra... o Vila Sante e Dodge vão jogar juntos. Sabe quem é que lembra o Dodge? Eu acho que é por aí mesmo. O que o Dodge está apresentando hoje, ele lembra os melhores momentos do Fernando. Lembra do volante Fernando no Grêmio? Claro. Lembra aquele Fernando, quando aparece... Evoluído o Grêmio nesse jogo, né? Poxa, Não, mas o Grêmio, que cara, isso? o Grêmio é o Grêmio, King cara. Naldo, Cara, tu novo viu? Fernando, Não semifinalista da disse novo Libertadores. Fernando. Eu disse que Nunca lembra. mais, nunca mais. Olha como olha como tu vê o futebol. Olha como se Tudo vê que o futebol. aconteceu na tua temporada em Criciúma? Pô, eu não vi o jogo, mas foi uma Semana transformação passada, do Grêmio, semana né? passada levei uma chapoletada dele. Aí era Clubeco porque- semana passada. Não, semana passada eu falei assim... de superlativo. Não. Semana passada eu tomei Vivemos. a chapoletada do Diogo pelo seguinte, era o seguinte, não, porque nós temos os 2 jogos atrasados, pô, teu time não tá jogando nada, 3 meses, não sei o que, tá ganhando. Hoje, Não, a revolução em Caxias do ele tá Sul. contando com os Revolução 2 farroupilha em jogos Caxias do Sul, atrasados, impressionante. o time dele não joga nada, Impressionante. ganhou de um timezinho de Cole- morto, ganhou de um timezinho de morto. Calma, que quinta nós vamos lá ressuscitar isso. Calma, que quinta nós vamos lá. Calma aí, calma, vai devagar. Calma que o ressuscitador tá chegando. Agora. O Amiúde tá chegando. Vem pra cá, O Alexandre. grande Vem pra cá, problema, Alexandre. é que o Inter é como um desfibrilador, sabe? vai devagar. Ele vai chegar no Rio de Janeiro lá Quinta-feira. com as 2 marquinhas da maquinha no Fluminense. Olha, eu vou te contar, Como é que meu vai amigo. ser? É só segunda-feira, vem pra cá. Deixou saudades o Alemondowski, meu caro Lucas? Perto do que eu tô vendo, do Johan de centroavante, Nossa. o alemão é o Pelé. loiro. Pelé. O alemão loiro. é o Ronaldo Nazário. Ronaldo Nazário. Perto do Nazário. que Muito o crítico esse Não cara. me Fez. fala muito em Ronaldo, que hoje de tarde tem, né? Tem, né? 4 horas. CR7. Tô muito nervoso. Muito bem, bora lá para nossa central. O senhor Bruno Soares vai trazer pra gente aquilo que disse Renato Portaluppi sobre a vitória do Grêmio sobre o Fluminense. Renato fala? Fala. Hora do salmo. É hora do Voltou salmo, até hein? o Olha, salmo. gente. Aliás, no centenário. Olha sabe quem voltou isso, também? cara. Jefinho. Ah! Em seguida. Cara, é que uns voltam, outros vão. É a vida É. dinâmica. Eu só quero dizer o seguinte, Bruno, eu vi a tua participação no Neto ontem. Cara, eu fico muito feliz e muito orgulhoso. Fala a verdade. Tá? Porque tu tá vivendo um grande momento. Tô Grande muito momento. Tá contente com numa o teu fase trabalho. esse rapaz. Que fazem, papai? Boa tarde. Obrigado, Ribeirinho. Sabe que o Neto perguntou meu time ao vivo, eu tive que desconversar ontem, tá? Ficou como o Brasil de Pelotas ali, é melhor assim. Olha só, vamos ouvir o Renato sim, tá? E não é só o Diogo, o Pedro e o Ribeiro que estão super valorizando essa vitória do Grêmio. O Renato também valoriza não somente os 3 pontos, mas também o desempenho. Na visão dele, o Grêmio pôde fazer tudo aquilo que treinou, né? Tudo aquilo que o Renato pediu, os jogadores desempenharam de acordo com os treinamentos dentro da mudança, né? Que foi feita, inclusive de esquema, tirando o centroavante. Enfim, o torcedor não queria o JP Galvão, o Renato mudou, o Grêmio produziu mais, ganhou o jogo. Vamos ouvir o próprio treinador. O mais importante de tudo foi o resultado que a gente conquistou. Nós sabíamos que era importante a vitória hoje, independente do esquema que a gente colocasse em campo. Então, valeu a entrega do time. Apesar que durante os 90 minutos não estivemos
como das outras vezes, mas o Grêmio sempre teve superior ao adversário. Criamos algumas oportunidades no primeiro tempo, não fomos tão felizes. No segundo tempo conseguimos fazer o gol, depois controlamos o jogo. Esquema diferente que eu montei durante a semana, justamente com o Edenilson aí não jogando com nenhum homem de área. Sabíamos que o adversário também não passa por uma boa fase e eles iriam vender caro a derrota. Mas o importante é que a gente conquistou esses 3 pontos. O essencial, os 3 pontos. O Renato vinha falando sobre Qual é a isso. distância pro G4 Eu do Grêmio? por favor, né? bota aí. Bota a tabela aí que eu não sei. Daqui a Quantos pouco. pontos o G4? Com o atrasado chega ali no Olha o G4? otimismo exagerado. Eu tô acho- impactado eu com a acho- Revolução Farroupilha feita em Caxias. Eu acho que o Renato valorizar essa vitória. Depois a Rua de Fogo Cruzado, aquela coisa toda. Eu acho que o Vai. Renato valorizar essa vitória é importante porque tem uma coisa no futebol para os clubes grandes que vocês, né, o Ribeiro, especialmente pela experiência que tem, sabe muito Chamou melhor de do que velho. nós. Não, jamais, experiente. Estamos passando por algumas Os dificuldades. clubes grandes, quando eles entram nessa areia movediça, eles têm o peso do clube grande para se afundar. É muito mais difícil. E o Grêmio tem um histórico muito recente. Não dava para ficar ali, né, e se enrolar. Sim. O Grêmio ainda está na zona do rebaixamento? Sim, está. Mas tu percebe que já não está tão enrolado na zona do rebaixamento. Não, o Grêmio Então, não vai assim- cair. Não vai cair e a prova foi isso aí- ontem. isso aí. Se a pela torcida diferença deseja- Isso aí o de um Renato já clube tinha dito, né? Tá bem, mas aí eu tô dando a minha opinião. Tudo bem, né? Confio mais no Renato. Tá bem? Tá tudo bem. Eu não sei por que o senhor tá me abandonando aos poucos. Assim, eu Não tô entendendo isso aí. não entendo. Estremeceu a relação. Não sei o que aconteceu. Mas enfim, eu quero dizer para vocês que o Grêmio ontem ele mostrou uma atitude de indignação. E É isso isso, é o começo é de isso, tudo, é isso, tá? claro. É o começo de tudo. Não. Vai ser difícil. Cara, foi 1-0 e a gente tá aqui super valorizando e tal, e eu concordo que a gente tem que fazer essa supervalorização. Tu acha que tá super Eu acho, porque assim, A imprensa vive de exagero. precisava dessa vitória o Grêmio. 1-0, meio a 0, sei lá o quê. Cara, tinha que vencer. Não dava pra sair ontem do Centenário pensando assim, putz, nem do pior time que a gente sim. tem, sabe? Esse é o ponto. Então o Grêmio É isso foi lá aí. e ganhou. É isso aí. Poderia ter ganho com mais facilidade em alguns momentos. Ontem ficou evidente a falta que faz um 9, né? Cara, quem viu o jogo, o Grêmio cria pro 9. Quantas vezes a bola passou na frente da área? Quantas vezes o Grêmio tentou alçar a bola pra área? É uma coisa meio automática, assim, meio engessada do estilo já Sim. de jogar. Mas o importante é que o Grêmio Posso- venceu e é isso. Posso dar um breaking news, Breaking especialmente news. para Mais um? Lucas Colar e Vamos lá. Alexandre Ernest. Tá. Mano Menezes será o novo técnico do Fluminense. Tá fechado a história, então. GE acaba de trazer a informação. Nossa Mano Menezes Senhora. aceita oferta do Fluminense e encaminha acerto para ser o novo técnico. Fortes emoções na quinta-feira. Vai, Vamos torcer muito pelo vai. bid não funcionar Não até foi, quarta-feira. não foi Ah, o... querendo ou não, eles trocam uma enganação por outra, né? Nossa. Alexandre Ernest, eu te diria que até quinta-feira o momento é de Mas vem cá, debrear um mesma pouquinho. coisa, o Mano Menezes não foi o técnico que estreou pelo Inter vencendo do Fluminense? Sim, gol do Alemão ali. Isso, gol do Rodou Alemão. da Marques Acabou de ver. Qual era o nome do profissional que saiu do Inter depois daquela coletiva do Mano? William Thomas. William William, quer vir aqui falar? William? Bah, Quem quer meu, vir? essa entrevista é uma das Quer coisas falar mais de novo? patéticas. Quer fazer que eu a já vi coletiva na de minha novo? Quer refazer? vida. E detalhe, é patético não pelo Mano, tá? Não, mano, tava certo. O Mano tava certo. Ninguém Não. teve Mas aquilo eu vou pra dizer, ir lá. tá? Pro atual estágio do Fluminense, eu acho que o Mano Menezes é o perfil O Mano de Mas tu salvou cara. o percebe o Corinthians, tamanho né? da ruptura. Não. Assim, ó. Bom, mas os o caras Fluminense Tu disse que sai de queria, um né? modelo do Diniz pro modelo O do Fluminense Mano. disse que queria essa ruptura, né? Qual é o modelo do Mas Mano, não é, exatamente? seguinte, mas não é. O mais importante não é isso. O Fluminense uma ele boa precisa pergunta. de uma descarga elétrica. Se diz- O Inter tá chegando, calma que O vai chegar estilo, esse cara. o Esse estilo cara do já tá Mano é chegando. se defende com todos e ataca com ninguém. É, a minha grande dúvida agora é se Mano Menezes estreia na quinta-feira. Não, acho que ele vai sim. fazer uma força-tarefa. Cara, ele vai o levar o Mano documento Menezes- na porta da Mas tu CBF. tá brincando? Ele vai Ele levar pra bater CBF. lá. O Tá aqui meu Mano documento. Menezes vai com sangue nos olhos. Tu rapaz. acha? Porra, O que eu tenho, Por conta do Inter? Mas é certeza. óbvio, a mágoa O que daquele eu tenho, coraçãozinho na é verdade, enorme. na verdade eu acho que não é nem só a mágoa, né? Mas o que eu tenho certeza é que, por exemplo, a jornada de alguns ambientes aqui do Rio Grande do Sul vão valorizar e vão torcer muito mais pro Fluminense, eu tenho certeza. O lado positivo é que o último confronto entre Cudê e Mano deu Cudê, né?
Inter e Corinthians no ano passado. Isso. Tá tudo certo, tá? Vai dar tudo Porque, certo. não, é impressionante, né? Como é amado, né? Tomara que ele seja amado na aldeia carioca como ele é aqui, né? Ele é amado na aldeia pampiana. Eu tenho umas dicas pro Mano aproveitar o Rio de Janeiro. Tem um jornalista amigo nosso que adora alguns pontos estratégicos do Rio de Janeiro. E ali eu vou dar as dicas. Vai dar barbada pra ele. O Grupo Bandeirantes. Viu só? Vamos lá, vamos falar do jogo do Internacional. Criciúma 1, Internacional 1 é o assunto a partir de agora no programa. Senhor Lucas Colar. Diogo. Quero ouvir o senhor. Cara, o que eu vou te dizer, Gamba? Olha só, o Cudê pra mim ele fez o mais difícil, tá? Ele organizou esse time do Inter no primeiro tempo sem ataque, né? O Inter não tinha inúmeros jogadores, não tem o Alário, não tem o Borré, não tem o Valência, não tinha o Wesley ontem, né? Que tem sido meio time aí do Inter. E o Inter fez um bom primeiro tempo, teve chances de gol, né? Foi agressivo, né? Com o Wanderson pelo lado esquerdo, com o Alan Patrick. O Lucas Drummond foi o escolhido, né? O centroavante aí de 20 anos, que estava lá na categoria de base do Inter, não estava jogando, é verdade, mas jogou no profissional. E, cara, deu certo, né? O Inter fez o mais difícil. O Inter saiu na frente, né? Fez o gol com o Bruno Henrique pisando na área. Foi seguro defensivamente, afinal, o time do Inter é seguro defensivamente. Só que aí, chegou um dado momento do jogo que o Criciúma, no segundo tempo, tinha que se expor. Acabou colocando o Bolazier, colocou, né, o Felipe Matheus também, né? Saiu um pouquinho de trás. E aí, o que tu pensa? Bom, tô com 1-0 no marcador. Time vai se expor. Vou botar velocidade. Vou espetar aí o Criciúma e vou matar o jogo. Aí aparece o Johan de centroavante. O Johan de centroavante. Cara, não tem nem o Cudê soube explicar na coletiva o porquê do Johan de centroavante. Ele chegou a dizer, não, botei o Johan de 9 ali porque ele era o mais experiente que eu tinha. Jogador baixo, jogador sem velocidade, né, jogador sem explosão, não chuta gol. Então assim, o Inter passou a jogar com um jogador a menos. Quando o Criciúma, né? Que acabou, né, indo pra cima, conseguiu o gol de empate. O Fabrício já estava sendo o melhor jogador em campo. E aí, quando ele toma o gol, ele ajusta o time de novo. Ele bota o Gustavo Prado, ele coloca ali o time um pouquinho mais pra frente. O Inter encurrala o Criciúma, teve chance para fazer gol. Só que aí vem aquele velho problema do Inter de não finalizar, ficar rondando a área e passa e chuta. A bola passou ontem no segundo tempo, depois do gol do Criciúma, umas 4 vezes pelo pé do Alan Patrick de frente pro gol. Ele não chuta. Ele tenta um passe no Prado, ele tenta um passe no Wanderson, ele tenta um cruzamento. E aí fica aquela coisa amorosa, né, desse time do Internacional que vem com empate. E aí eu posso fazer essa análise do empate de 2 maneiras. A primeira, o empate na prévia do jogo, sem todos esses jogadores, jogando como visitante, jogando, né, fora de casa mais uma vez, beleza, um bom resultado. Talvez alguns tivessem fechado esse empate, né, na prévia do jogo. Só que quando tu vai e tu olha, o objetivo do Inter é a parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, joga contra o Criciúma, que está na parte de baixo, sai ganhando o jogo e tu toma o empate da forma como tu tomou, 2 pontos desperdiçados lá em Santa Catarina. Até porque, né, o Flamengo ganhou, né, o Palmeiras deve ganhar o jogo hoje, então as coisas vão, né, indo, e a gente está vendo os times de cima ganhando, o Inter fica estagnado, né, empata, perde, ganha 2, empata, e aí fica travado justamente onde o Inter está, no meio da tabela. Se o objetivo fosse o meio da tabela, uma pré-Libertadores, beleza, ótimo resultado, até porque tem 2 jogos a menos, que por enquanto pro Inter é uma bengala. Não é uma certeza de que tu vai ganhar os 2 jogos, nem que tu vai perder. É uma bengala. Ninguém sabe qual Inter vai entrar contra o Cruzeiro, ninguém sabe qual Inter vai entrar contra o Juventude, até porque não tem nem data esses jogos. Mas é frustrante. Eu saí ontem do Heriberto Rios com sentimento de frustração pelo que o Inter apresentou em campo. Senhor Alexandre Ernst, quero ouvi-lo. É que, na verdade, eu acho que falta coragem pro técnico Eduardo Cudê. Estamos com algum problema aqui nesse programa, hein? Não, é que na verdade Muitas vocês só críticas. costumam ouvir o que vocês gostam de ouvir, ou Isso vocês me querem pareceu ouvir. uma crítica Porque a gente enorme, critica cara. bastante o técnico Eduardo Cudê aqui, e o Inter e a direção do Inter, principalmente. Só que assim, ó, a grande questão é, ontem fomos surpreendidos com um bom jogo, né, do Lucas Drummond. O Lucas Drummond, ele não jogou sequer na base do Inter. Ele é um jogador que vem do São Paulo sem uma dezena de gols em temporada, por exemplo, na base, sendo muito mais forte que muitos dos guris que ele jogou contra. Ou seja, ele tinha muitas dificuldades, como diz o Ribeiro Neto, lá em São Paulo. Só que daí, quando ele chega aqui, ele faz um bom jogo. Ele consegue fazer pivô, ele consegue pegar e abrir o espaço para os homens que vêm de trás. Ele, inclusive, dá uma assistência, né, para o gol do Bruno Henrique. O que eu quero dizer? Que falta coragem. O técnico Eduardo Cudê, ele teve que colocar o Lucas Drummond porque ele não tinha mais opções.
Então ele foi lá e abriu mão de uma convicção de botar, de repente, o Alário ou de um falso 9 ou qualquer outra coisa e simplesmente botou um cara com mais características do Alário. Agora, no segundo tempo, ele mantém o Wanderson, que não jogou nada no segundo tempo. Estava praticamente no canto do jogo e pedindo basicamente para ser sacado. Aí, no segundo tempo, ele coloca com 42 minutos do segundo tempo o Gustavo Prado, que é uma alternativa de velocidade para o jogo no ataque. O Gabriel Carvalho faz um passe ao estilo do Alan Patrick no jogo contra o Vitória e é arquivado, nunca mais joga. Então falta um pouquinho de coragem. Coragem por quê? Para pegar e lançar os guris. Coragem para abrir mão da convicção que ele tem e ele já fez isso. Ele é um cara que joga pro ataque, ele é um cara que joga pra frente, ele é um cara que joga sempre propositivamente. O que ele fez agora? Ele tá jogando de forma pragmática, ele botou 3 volantes, o Rômulo, o Bruno Henrique e o Thiago Maia. Então, se ele já conseguiu abrir mão de convicções para melhorar o time do Inter, ou até mesmo para conseguir vitórias, falta ter coragem para abrir mão de que a bola não pede documento e tudo mais, aquelas questões que ele já falava em 2020, e fazer isso agora. Ele não pode pegar e esperar o Alan Patrick se lesionar, o Bruno Henrique se lesionar, o Arangue se lesionar, para daí sim botar os 2 guris que estão pedindo passagem. Se um guri que sequer jogou no Inter, conseguiu ter uma oportunidade e aproveitá-la, por que não o Gabriel Carvalho e o Gustavo Prado? Por que vai botar o Arangues, que mais uma vez entrou se arrastando no campo? Por que vai manter o Wanderson, que mais uma vez está individualmente abaixo daquilo que a gente conhece que o Wanderson é? Então, falta talvez um pouquinho de, não só a coragem, tá? Eu também não gostei muito, eu não gostei da coletiva dele, daqui a pouco a gente vai rodar, né? Uhum. É uma coletiva totalmente resignada. Tu vê a dificuldade e tal. Eu não vou deixar de lado a dificuldade. Eu não vou deixar de lado a enchente, eu não vou deixar de lado a pré-temporada em Itu, não vou deixar de lado as viagens e toda a logística. Mas essa resignação eu não consigo aceitar para um time tão grande quanto o Inter. Ribeiro Neto. Ô Neto, sabe que é mais ou menos isso que todos disseram, tá? Porque o Inter fez um primeiro tempo aceitável, tá? Bem aceitável. Até o menino esse que entrou meio de paraquedas no time aí, ele estava ali, se esforçou, fez assistência pro gol, tá bem, né? A gente vê que ele tem, né, certos limites técnicos, mas tá tudo bem. E o Inter estava azeitadinho. Eu só não entendi por que o Cudê mexeu no que estava... É esse o problema. Esse é o ponto. Ele estava ganhando o jogo. Mas esse é o porque ponto. eu fiquei imaginando, será que os caras cansaram? Tá? Um guri de 20 anos cansado. Sabe, difícil. Tem que comer a bola, cara, com 20 anos. Né? Porque querendo ou não, a presença dele ali, pela característica, ele preocupava a saída de bola do Cristiano. O Johan, depois o cara olhou assim, tá? Não. E o Cudê trouxe todo o Criciúma para frente e ficou sem área de escape. Sim, sabe? Então eu não entendi, sabe? Eu não entendi. E eu entendo a frustração dos colorados oficiais, porque o jogo estava administrado. Claro, teve uma hora que o Fabrício começou a trabalhar, porque o René começou a dar umas saídas meio equivocadas, entendeu? O meio-campo começou, sabe, a dar... Talvez isso tenha motivado o Cudê também a mexer, só que ele não foi feliz nas trocas, tá? Uhum. Mas é que eu Ribeiro... diria que não foi feliz. Eu diria o seguinte, dos jogos mais difíceis, ontem era o que melhor dava para administrar. O Inter não teve competência para fazer. Mas, Ribeiro, a grande questão também está no seguinte, ele chega na coletiva e diz o seguinte, nós estamos enfrentando dificuldades nas questões físicas, na questão da logística, na questão das viagens, por conta aí agora dos problemas que tivemos por conta da enchente, só que ele só faz 3 substituições. Se ele está com um problema físico, ele tem que rodar o time. Sim. Ele mesmo disse esses dias contra o Atlético Mineiro, eu tinha que tirar 8 jogadores e não... Então ele tem que rodar. Outra, mas o que eu faria? Vamos supor que, se a gente vai debater, o que eu faria? Cara, tu poderia botar o Robert Renan, jogar com 3 zagueiros e subir o Fernando, povoou o meio campo, tá resolvido o teu problema. Perfeito. Pronto, esse é um ponto. Tira o Wanderson e bota o Bernabé, que tu não sabe, Cudê, tu não sabia a minutagem do Bernabé no Campeonato Brasileiro, tu não sabia que ou seja, é um cara que manda embora, manda de volta para a Escócia. Manda de volta para a Escócia, porque a gente não sabe o que a gente pode ganhar com esse cara, ou por que esse cara foi contratado. Então, bota o Bernabé no lugar do Wanderson, puxa o Johan para a direita e continua jogando com o guri centralizado. Tava resolvido o teu problema. Então, só aqui, nessa brincadeirinha aqui que a gente está fazendo, eu estou dando 2 alternativas.
pro técnico Eduardo Cudê. Então, por isso que eu estou dizendo, tá faltando coragem, tá faltando talvez até uma amplitude e um pouco de convicção. Porque, eu não gosto do Bernabé, ele não treina bem. Velho, o teu time precisa de jogador, porque tu foi com 21 só, porque tu tinha 9 desfalques. Então tá na hora de tu rever conceitos, Cudê. Esse é o grande negócio, porque daí não tem como pegar e te defender de uma forma mais assintosa. Entende? Porque tu tá te complicando em cima das tuas próprias convicções. Daí fica bem complicado. Colar, com o retorno do Beira-Rio, o que muda nesse cenário? O Johan vai jogar de centroavante? Talvez. Então não vai mudar nada. Então o melhor Johan é o Johan Peter. Eu falei aqui. O melhor Johan é o Johan Peter. Aí. Falei aqui já. Prefiro o Johan Dodge. Melhor Dodge é o Dodge Siri, já falei aqui. Aliás, um abraço pros alunos, campeão de jet ski. Réveillon na tua casa aí na Pedra Maria, hein? Pedra Maria é o nome da casa dele lá. Eu ia comer pipoca de graça no Caburé. Eu sei. Mas, voltando ao Beira-Rio, claro que é positivo, porque são menos viagens, menos desgaste, mas assim, né, é o que o Ernest disse, tem que corroborar o que ele está dizendo aqui também. Afinal, né, são escolhas do Cudê. É claro que não viajar para Criciúma, viajar para Floripa, viajar para Barueri, dá um desgaste a menos, né? O Inter vai ter mais perna daqui a pouco para sustentar. É claro que os desfalques são pesados, não tem o Borreto, não tem o Valência, ontem o Equador classificou, né, para a próxima fase da Copa América, então é mais um jogo sem o Valência na quinta-feira. É claro que é difícil, né, mas não é tudo, né, é que nem a gente falava do Grêmio voltar para o Centenário, né, ficar perto da família, né, viajar menos, beleza, é legal, mas não resolve todo o problema. O Inter, me parece que o Cudê tem lido bem o pré-jogo, montado bem o time. O Inter, como disse o Ribeiro, fez um bom primeiro tempo ontem. Aceitável o primeiro tempo do Inter. Ganhou o jogo, né, foi para o intervalo com 1-0. E aí, quando vai trocar, desmonta tudo de bom que fez. Aí, pode ser no Beira-Rio, pode ser no Scarpelli, pode ser no Heriberto Rios, vai seguir a mesma coisa. Não, e eu tenho uma outra leitura nessa questão do Beira-Rio, tá? O torcedor do interior, o torcedor lá em Florianópolis, no Scarpelli, ou então em Criciúma, lá no Heriberto Rios, ele tem uma característica. Perfil diferente, né? Ele tem um perfil, porque ele não vê o time dele jogar todo dia. Então ele tá ali na arquibancada, ele tá faceiro, porque ele tá vendo o Inter jogar. Ele, de repente, vai, que sacanagem, tomamos o gol aí e tal. No Beira-Rio, não. No Beira-Rio, não. Então, tu vai pegar 40 mil, 45 mil agora no jogo contra o Vasco, que tu vai ouvir uma vaia, que tu vai começar a ver, não fez gol, tá começando a ficar impaciente, esse time tem que jogar mais, daqui a pouco uma sequência de derrotas ou uma sequência de insucessos já vai ter protesto. Então, assim, é legal voltar pro Beira-Rio na questão logística, é legal voltar pro Beira-Rio porque a gente tá dentro de casa, a gente tem as referências do jogo e tudo mais. Mas também pode ser, não vou nessa parte, até porque a gente não tô incentivando violência, muito pelo contrário. Não, só tô querendo dar a realidade. Porque não adianta depois chegar, pra tu ver, né, a gente não sabia que a torcida ia querer pegar no nosso pé. É que o cenário de celebração pelo retorno do Beira-Rio, ele passa pelo jogo da quinta, né? O cenário de celebração, ele vai exatamente o que eu falei aqui no programa há uns 2 meses, mais ou menos. Cara, quando a bola rolar, todo mundo vai esquecer enchente. É a mesma coisa. O cenário de celebração, ele vai até o apito do juiz. Que bonito, estamos voltando pro Beira-Rio. Comi churrasco, tomei cerveja, fiz o diabo ali no Marinha, só que a bola começou a rolar, não desempenhou, meu amigo, aí tu pode transformar um troço bom em algo ruim. Como o Fluminense. Fluminense agora, quinta-feira, ele tem bilhetes promocionais, ingressos promocionais, 5 e 10 reais, tá? Nós já tivemos lá, na semifinal da Libertadores, a torcida do Fluminense uma hora esmoreceu e começou a vaiar o time. É a mesma coisa agora. Se numa semifinal de Libertadores eles estavam fazendo isso, imagina agora. Mas assim, quem está falando muito no que o Alexandre está trazendo. Quem é que está na crise é o Grêmio. O Grêmio está na crise. O Inter não está em crise, cara. Voltar ao Beira-Rio nesse momento é muito positivo, mesmo que o desempenho
de vez em quando não recomende, mas quem está na Pois crise é. é o Grêmio. Pois o é. Inter não, de novo, o Inter não está na crise. Mas não é não, Expectativas, né? mas eu sei que nós não estamos na crise e eu não estou fazendo uma terra arrasada. Eu estou tentando pegar e fazer uma análise em cima. Meio vazio, meio cheio. Não, eu estou tentando fazer uma análise em cima da pretensão. Eu tenho convicção de que a gente tem a possibilidade de ser campeão brasileiro. Nós temos possibilidades de ser campeão brasileiro porque a gente tem grupo para isso, a gente tem qualidade para isso, a gente tem inclusive um treinador para isso. Agora, o treinador ele tem que pegar e entender o contexto que ele está vivendo e não simplesmente esmorecer quando ele ganha, é legal. Superamos, Sim. bacana. Aí quando ele perde, ia ser difícil e tal. Deixa eu aproveitar então, e chamar esse o é o Cudê. negócio, sabe? Deixa eu aproveitar e chamar o Cudê. Bruno Soares, vamos ouvir um trecho do que disse Eduardo Cudê na sua entrevista coletiva ontem após o empate com o Criciúma. Pois é, Gama, porque o Renato tem falado muito, né, sobre essa questão de jogar fora do estado, ele lamentou, colocou como principal ponto das dificuldades do Grêmio. O Colar vinha falando sobre isso, o Ernest também, das diferenças, né, pontos positivos, pontos negativos, mas o Cudê detalhadamente fala sobre esse tema também, a gente ouve agora. Ninguém joga 12 jogos, 10, 12 jogos fora de casa e ainda estamos vivos em todas as competições, não? A verdade é que eu reconozco, valoro muito o que está fazendo este grupo de jogadores. É muito difícil, com o viaje, jogando sempre de visita. É muito difícil. Se você acho que pode fazer uma conta, todos os times são mais fortes em casa que fora, sobretudo o Brasileirão, e muitos que muitas vezes tem uma sequência ruim fora de casa. Muito bem, daqui a pouco a gente fala mais sobre Eduardo Cudê. A Nicole falou que a gente vai falar um pouco sobre o Gabigol. Isso. Vou dar uma informação para vocês aqui então, tá? Tá. O Grêmio encaminhou todos os detalhes para contratar o Daverson. Salário, tempo de contrato, ele quer vir para o Grêmio em definitivo. Tem um pormenor aqui, tá? O pormenor é o seguinte: o Daverson pediu luvas, porque ele quer vir em definitivo. Só que o Grêmio não tem condições de bancar as luvas e bancar o Cuiabá. Então agora estão nesse debate aí com o Cuiabá. O que vai ser feito? Tá? O Daverson não teria condições de jogar 3 dias logo depois da abertura da janela, tá? Tá. Como ele está que nem o afastado, Jefinho ali. isso, como ele está afastado, ele tem um déficit físico e um pouquinho de sobrepeso porque não está treinando com os jogadores, tá? Barbaridade. Mas o Grêmio vai apostar nesse jogador, por isso ontem, inclusive, o Renato, né, disse que não fala sobre o jogador enquanto ele não assina o contrato e tal, é por causa disso. Aí, vamos ver daqui pra frente se o Grêmio vai conseguir esse acordo com o Cuiabá, que é o grande senão agora, né? Porque assim, o dinheiro que o Daverson quer é X. Quanto? Quantos X? 3 milhões de reais. Só que 3 milhões de reais pro Daverson, somado mais ao dinheiro do Cuiabá, não dá. Tá? São 23. Estão conversando. E o salário? Não seria um grande impeditivo. É maior do que ele ganha no Cuiabá, pelo que eu soube. E no Cuiabá ele ganha quanto? Cara, Não tá assim, alto, hein? na verdade, Tá alto, hein? na verdade, assim, né? Tu investimento tá alto. tu tá sendo parceiro de dizer que ele tá num leve sobrepeso, né? É, o que eu Porque soube é isso. Se tirar, cara, na boa, Eu dá não uma sei qual é o olhada, peso exato, dá uma olhada então. nas imagens das redes sociais do Cuiabá, tá? Eu tô com menos barriga que o Daverson. Tá? Eu estou mais em forma que o Daverson. Cara, ele está com uma barriga sobressalente de ex-jogador de futebol. Eu vou voltar a dizer o que eu disse na semana passada. É um fato, como o Diogo vive brincando, assim, né? O óbvio, era só fazer o óbvio, né? Neste caso aqui que o Grêmio está fazendo, ele está simplesmente botando dinheiro fora. Dinheiro fora. Porque se ele não pode jogar agora no dia 10... Você não pode jogar agora, depois do dia 10, você já consegue imaginar o quão difícil vai ser para colocar este cara, este jogador de futebol, num nível de atleta. Posso te falar uma coisa? O Daverson grávido é melhor que o JP Galvão. Mas aí a tua régua tá muito baixa. pô. É, não, Mas é, não, tá. é a régua do Grêmio. dá Aí pra tu errar, jogou a não, régua não, lá não, embaixo. não, Desculpa, não é minha. Aí vai dar 3 meses, Não, tu vai não, estar não, gritando não. contra o Daverson aqui. Não é minha régua. É a régua que o Grêmio se colocou. Não. O Grêmio... Não. Nós estamos falando do Grêmio. Nós estamos falando do Grêmio. Não, Então. não. Mas É que a régua não pode ser o JP Galvão. mas é a que régua tem que ser o Diego Costa. Mas ele não tá aqui. Não, mas ele vai voltar, ele não Ele foi vai, embora. sim, né? ele vai voltar. tá aí, Ele vai jogar. voltar em que condições, Vamos lá, em que partes. situações? Vamos por partes, tá? Vamos lá. Para reserva, opção 3,
tá interessante. Sim, mas esse cara não pode ganhar mais de 500 mil por mês. Esse é o problema. Tu não pode ter. Esse é o segundo ponto, né? Olha só. É que sabe qual é o meu medo? O meu medo, a partir dessa informação do salário e tal, é que o Grêmio aposte as fichas no Daverson, vá até o mercado e diga assim, não deu outro, já fiz um investimento alto no Daverson, então eu fico com o Diego e com o Daverson. Esse é o meu medo só. Tu sabe o que é a questão, cara? Eu vou falar pra ti. Não é só o desespero, tá? Eu vou fazer uma analogia com o que o Inter. Vou fazer uma analogia com o que o Inter passou há alguns anos, tá? Quando o Inter tinha, por exemplo, o Edenilson. O Edenilson no banco de reservas ganhando 800 mil por mês, tá? O Inter chegava num jogador e dizia o seguinte, cara, vem pra cá, vamos jogar no Beira-Rio, tem um projeto pra ti e tal, não sei o quê. Obviamente o empresário chegava e dizia, quanto que ganha ali aquele menino ali que tá no teu banquinho ali, que ele quase não entra mais nos jogos? 800 pila? Eu não posso ganhar 300. Então o meu jogador ele tem que ganhar 400, 500, 600, ele não vai resolver, ele não vai chegar para resolver. É isso que o Grêmio vai passar, Diogo. Isso que o Grêmio vai passar. Porque vai chegar, por exemplo, num outro cara que vai para resolver, vai inflacionar não só o mercado geral, mas o mercado do Grêmio. Principalmente. Sabe por que eu acho que sabe qual é a minha preocupação? É por causa dessa pauta que a gente vai botar agora no ar, que é do Gabigol. Isso. E eu explico. Muito bem. Vamos para a pauta que eu explico. Bruno Soares, vem comigo aqui. Renato, falando sobre reforços e, claro, sobre Gabigol, Bruno. Pois é, Gamba. E até é curioso, né? O Diogo até citou, o Renato, ele fala de maneiras diferentes de alguns jogadores, né? O Daverson, ele não quis confirmar, justamente porque tem essa questão já do encaminhamento da contratação, mas em relação ao Gabigol, ele foi mais sincero. Ele falou sobre as dificuldades de ser esse jogador, embora, claro, ele gostaria, né, de trabalhar com atleta, já comandou o Gabigol lá no Flamengo, mas a questão financeira é um impeditivo. O Renato dá mais detalhes, a gente ouve agora. A gente sabe que a gente precisa trazer reforços, nós vamos trazer reforços, mas aí todo dia a gente ouve assim um nome aqui, um nome ali, 2 nomes aqui, 2 nomes lá, e da nossa boca não sai nada. Então, os nomes que estão saindo é por conta de vocês, é o trabalho de vocês, mas a gente não vai abrir. Eu sou um treinador que vocês me conhecem bem, eu só falo do jogador no momento que ele vem assim no contrato. Você está perguntando especificamente do Gabigol, é uma coisa muito, muito distante da gente, pelo salário que ele ganha, pelas condições financeiras, entendeu? Agora, trazer reforços a gente vai trazer. Muito bem, tá aí o Renato. Gabigol é um sonho, Diogo Rossi? É um sonho porque ele é muito caro, foi o que o Renato disse, tá? Agora, pega o que vai sobrar do JP Galvão, somado ao que o Grêmio está pretendendo pagar para o Daverson, né? Mais o que poderia aportar por contratar, eu acho que o Grêmio tinha obrigação de fazer a proposta para o Gabigol. Sabe o que mais? Perder para Palmeiras, perder para Cruzeiro, uma negociação que envolve o Gabigol, eu entendo. Eu vou te agora, perder pro Santos... Não, mas eu vou te dizer, eu vou somar uma coisa só aí de diferente de ti. Se o Gabigol recebe uma proposta de 2 milhões por mês do Grêmio e de 2 milhões por mês do Santos e diz assim, eu quero ir pro Santos porque o Santos eu cresci lá, eu surgi lá, beleza. Sabe por quê? Porque o Grêmio foi lá e disse assim, eu tenho 2 milhões, toma. Querendo ou não, foi o que o Yuri Alberto fez. Querendo ou não, foi o que o Yuri Alberto fez. Mas aí tu tá fazendo com um jogador profissional, um jogador que faz gols, que tá em atividade, né? Aí sim, aí vale o esforço. Mas é o Gabigol. Não, perfeito, essa é a diferença. Sim. Claro. Lil Gabi, por favor. O problema do Daverson é só um. Ele só está vindo pro Grêmio pelo desespero do Grêmio nesse momento. Muito bem. Não tem jogador. De volta com Donos, aqui na tela da Band, também no YouTube. Daqui a pouco tem Alexandre Mota para comandar o Boa Tarde RS. Na tela da Band. E o cursinho de francês que fizemos aqui no intervalo. Que coisa, hein? Vamos lá, resultado final da enquete na tela para vocês. Você participou pelo nosso YouTube. Eu votei. Torcedor do Internacional. Tu votou em todas, né? Eu tenho certeza que vai ser escolhas do treinador. Viu? Cara, tu conhece demais o Esporte Clube Internacional. Meu Deus, cara. Tá, 50% escolhas do treinador, 36 desfalques, 7 problemas físicos, 7% viagem. É que tem só um grande ponto, tá? Só te Diogo. Claro. Assim, o Cudê tem muitos problemas, tá? Ele escalar o Johan é um problema. Agora sim, não dá pra tirar do contexto que ele olhou pra trás ontem assim. Ele não tinha o Borré, não tinha o Valência. Isso não dá pra tirar do contexto, tá? Cada dia que passa, o Renato tem mais razão. E o Renato, que em Caxias olhava pra trás... Cada dia que passa, o Renato tem mais razão. Por quê? Se o Inter, que contratou, mesmo com desfalques agora, não tem opções, imagina o Grêmio. O Renato olhava pra trás e viu o Tortelli. Agora, vou contar uma coisa assim. Eu vou dizer pra vocês, aqui pra mim,
tem muita implicância com o trabalho do Cudê. Isso aqui é exagero. Agora, vou contar uma coisa rapidinho. Eu somei, né, cara? Eu nunca tenho certeza que isso aí dá 50-50. Agora deu certeza. É 14 mais 36. Não me assusta, velho. Não, é que eu sempre tenho esse medo, né, cara? Fazer auditoria? Eu não sei somar, tenho medo, eu como né, não sei cara? somar o que colocar. É que nem em francês, né? Colocar aqui a gente Mas vai é que acertar. assim, ó. olha aí. Mas é que, na verdade, claro, que os desfalques, eles são importantíssimos. Eram 9 ontem. Contando o Ivan, né, que é um, Esse aí não enfim, conta, né, João? mas esse aí nem conta. Então são 8. Só que assim, ao mesmo tempo, tem 2 dos desfalques que tu sabia que tu não ia ter. Sim, senhor. Que é o Valência e o Borré. Então esse negócio, teve um cara que falou pro Lucas lá no hotel da delegação do Inter. Tô vestido de México aqui jogando contra o... Pô, Eu também tava. Eu tava de sombreiro, tudo, mas não... Sombreirinho. Acho que eu tenho que ser o contrário, né? Porque o torcedor do Inter torce pra acontecer e não acontece. Sombreiro Tem que ser o luminoso. Olha aí, Imagina só. baita banda. Muito bem, muito obrigado pela participação de todos. Vem aí ele, Alexandre Mota, vai brilhar aqui no nosso telão, o senhor Alexandre Mota, com todo o seu talento. Chazinho, hein? Chazinho, porque o frio tá forte. Boa tarde, Mota. Destaques do Boa Tarde RS em seguida, meu patrão. Boa tarde, Gamba. Boa tarde aos demais integrantes dos Donos da Bola. O gelo, né, gente? Principal destaque do programa é essa massa de ar polar. E olha, pela primeira vez em 33 anos de profissão, hoje, ao invés de água com gás ou água, estou com chá de limão com gengibre da nossa querida e amada Lu Maria. Aí sim, hein? Mas, inclusive, boa escolha. Olha, só um pouquinho, por favor. É isso aí, 1h da tarde, galera almoçando. Aliás, Hora de chazinho, almoço. hein? Não, gente, mas não tem como, né? Não tem como, não dá É isso pra... aí. Ou era um Cara café com debruçado leite, num um prato chocolate de feijoada. quente, já, né? Gelo somos nós todos. Rapidinho aí, Corinthians e Palmeiras hoje, o que que dá? Antes eu tenho uma coisa pra dizer. Eu te amo, tá? Eu também. Eu também. Então tá. Câmera nele. Olha aqui, tu perguntou sobre Palmeiras e Corinthians, né? Palmeiras e Corinthians. Corinthians vai ganhar hoje, no Allianz Parque. Vocês estão de Vai brincadeira. ganhar, não, minha opinião, vai ganhar o Corinthians. Sério? Vai ganhar. Nenhuma Não vai. chance. Deus te Vai ouça. ganhar, vai O ganhar. que é esse chazinho aí mesmo? Hoje é 18 limão a 0 com pro gengibre. Palmeiras. Limão com gengibre. Limão com gengibre é bom, Mas vamos sempre lá. uma boa pedida, assim como Boa Tarde RS com Alexandre Mota, sempre uma boa pedida. É isso aí, vamos embora!